E aí, pessoal, tudo beleza? Pronto para mais uma viagem alucinante pelo mundo do conhecimento. E hoje, vamos mergulhar num universo que, apesar de parecer sério, é cheio de histórias curiosas e fascinantes, o da engenharia. Sim, meus amigos, porque a engenharia não é só coisa de gente que ama matemática e física. É muito mais do que isso. Engenharia está por trás de tudo, das pontes aos aviões, dos celulares aos foguetes. É a arte de transformar ideias em realidade, usando ciência, cálculos e muita, mas muita criatividade. Preparei um top 10 de curiosidades inacreditáveis sobre essa área que, vamos combinar, é simplesmente genial. Então, preparem o capacete, apertem os cintos e vamos nessa. Essa é clássica, né? Quem nunca ouviu falar que a Grande Muralha da China é a única construção humana visível do espaço? Mas será que é verdade? Bom, a realidade, meus amigos, é que a gente adora aumentar um pouquinho as coisas, né? Astronautas confirmaram. A olho nu, a Grande Muralha é quase invisível do espaço. A Grande Muralha se mistura com a paisagem, diferente de outras estruturas que são mais fáceis de identificar, como os oceanos e continentes. Mesmo não sendo visível da Lua, a muralha continua sendo uma das maiores obras de engenharia já construídas pela humanidade. Sério, a gente está falando de mais de 21 mil quilômetros de extensão, cruzando montanhas, desertos, vales. É ou não é de cair o queixo? E aí, já parou para pensar como seria a vida sem elevadores? Se você mora num prédio de 3 andares, tudo bem, dá para encarar as escadas. Mas e se a gente estivesse falando do 80º andar? Ia ser um terror, né? Pois é. O elevador é uma daquelas invenções que a gente nem percebe o quão importantes são no nosso dia a dia, mas que revolucionaram completamente a maneira como vivemos. Sem ele, os arranha-céus, símbolo máximo das grandes cidades, simplesmente não existiriam. A história do elevador é antiga, viu? Começou lá no Império Romano, com elevadores movidos à força bruta de pessoas ou animais. Mas foi só em 1852 que o americano Elisha Otis criou o primeiro elevador com sistema de segurança. Você já ouviu falar do Canal do Panamá? Se liga nessa história. Imagina só, 2 oceanos, Atlântico e Pacífico, separados por um pedacinho de terra. E aí surge a ideia, e se a gente abrisse um caminho no meio dessa terra para conectar os 2 oceanos? Parece loucura, né? Mas foi exatamente isso que os caras fizeram. O Canal do Panamá, meus amigos, é uma das maiores obras de engenharia da história moderna. Foram décadas de trabalho árduo, suor e, infelizmente, muitos desafios. A construção do canal foi uma verdadeira batalha contra a natureza. O Canal do Panamá foi inaugurado em 1914, encurtando em até 13 mil quilômetros as rotas marítimas entre o Atlântico e o Pacífico. E quem nunca viu uma foto da Torre de Pisa e pensou, gente, essa torre está caindo de verdade? Pois é, a torre mais famosa da Itália, conhecida por sua inclinação para lá de charmosa, quase foi abaixo de vez nos anos 90. A história da torre já começa meio torta, literalmente. Durante a construção, lá no século XII, o solo cedeu e a torre começou a inclinar. Os engenheiros da época até tentaram compensar o problema, mas a torre continuou a se inclinar ao longo dos séculos. A situação ficou tão crítica que, em 1990, a Torre de Pisa foi fechada ao público. Mas calma, que os engenheiros entraram em ação. Um time de especialistas desenvolveu um projeto ousado para estabilizar a torre. Se você pensa que o mundo da programação e da tecnologia é coisa de homem, prepare-se para quebrar a cara. Quem programou essa ideia ultrapassada precisa urgentemente atualizar o sistema. A verdade é que a engenharia de software
Essa área tão importante nos dias de hoje começou com uma mulher incrível, Ada Lovelace. Ada viveu no século XIX, bem antes dos computadores existirem como a gente conhece hoje. Mas ela já era apaixonada por matemática e lógica, e foi a primeira pessoa a desenvolver algoritmos para serem processados por uma máquina. Isso mesmo, ela meio que inventou a programação antes mesmo da invenção do computador. Na época, Ada trabalhava com Charles Babbage, um matemático que estava desenvolvendo uma máquina analítica considerada a precursora dos computadores modernos. Ada viu o potencial da parada e foi além. Escreveu um algoritmo que a máquina poderia usar para calcular uma sequência matemática complexa. E por falar em construções impressionantes, que tal a gente dar um pulinho em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para conhecer o prédio mais alto do mundo? O Burj Khalifa, com seus mais de 828 metros de altura, é um verdadeiro marco da engenharia moderna. Mas o que pouca gente sabe é que a inspiração para essa mega estrutura veio da natureza. Isso mesmo. Os arquitetos se inspiraram na geometria da flor Hymenocallis, também conhecida como lírio-aranha, para criar o design elegante e aerodinâmico do prédio. E a natureza não serviu apenas de inspiração estética, não. O sistema de ar-condicionado do Burj Khalifa, que precisa ser super potente para lidar com o calor do deserto, também foi inspirado em uma solução natural. O prédio usa um sistema de coleta de água da condensação do ar-condicionado. É isso mesmo. Aquele vaporzinho que sai do ar-condicionado, eles coletam, tratam e usam para irrigar os jardins do prédio e outras áreas verdes da cidade. E se eu te disser que o futuro da construção civil pode ser vivo? Não estou falando de casas que andam sozinhas. Estou falando do concreto autocurativo, uma das maiores inovações da engenharia de materiais dos últimos tempos. Imagina um concreto que se regenera sozinho quando racha? Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas a parada é real, galera. Cientistas desenvolveram um tipo de concreto que contém bactérias especiais. Essas bactérias ficam adormecidas dentro do concreto e quando surge uma rachadura, a água da chuva ativa as danadinhas. Aí, elas começam a produzir calcário, que preenche a rachadura e cura o concreto. É como se o concreto tivesse um sistema imunológico próprio. Essa tecnologia é revolucionária porque aumenta a vida útil das construções, reduz a necessidade de reparos e ainda diminui o impacto ambiental da indústria da construção. E o melhor de tudo, já está sendo testada em vários países. Alerta de história bizarra. Você sabia que, em 1940, uma ponte nos Estados Unidos simplesmente desabou porque começou a dançar? Sério, a ponte Tacoma Narrows, no estado de Washington, balançava tanto com o vento que acabou colapsando. A ponte, que tinha acabado de ser inaugurada, era considerada uma maravilha da engenharia moderna. Mas tinha um detalhe. Os engenheiros da época não deram muita bola para a aerodinâmica da estrutura. Quando o vento batia forte, a ponte começava a vibrar. Prepare-se para uma viagem ao centro da Terra. Ou quase isso. O túnel de base de São Gotardo, na Suíça, é o túnel ferroviário mais longo e profundo do mundo. São 57 quilômetros de extensão, atravessando os Alpes a 2.300 metros de profundidade. Construir esse túnel foi um desafio épico. Foram mais de 17 anos de escavações, usando tecnologia de ponta para perfurar as rochas duríssimas dos Alpes. Imagina só a dificuldade de escavar um túnel gigante embaixo de uma montanha enorme. Mas os engenheiros suíços não desanimaram. Eles usaram explosivos super precisos, máquinas tuneladoras gigantes e muita engenharia de precisão para construir essa maravilha da engenharia moderna. O túnel de base de São Gotardo revolucionou o transporte na Europa. Graças a ele,
é possível viajar de trem entre o norte e o sul da Europa em tempo recorde. E para fechar com chave de ouro, que tal a gente voltar no tempo? Tipo, muito no tempo. As pirâmides do Egito, construídas há mais de 4.000 anos, são um dos maiores mistérios da engenharia antiga. Sério, como é que os egípcios conseguiram construir estruturas tão colossais, com tanta precisão, sem a tecnologia que temos hoje? As pirâmides são como um quebra-cabeça gigante que intriga historiadores, arqueólogos e engenheiros até hoje. Cada bloco de pedra usado na construção das pirâmides pode pesar até 80 toneladas. É como se eles tivessem empilhado 10 elefantes africanos, um em cima do outro. E o mais incrível, eles encaixaram esses blocos com tanta precisão que não é possível passar nem uma folha de papel entre eles. Até hoje, ninguém sabe ao certo como os egípcios faziam para transportar, içar e posicionar esses blocos gigantes. Alguns estudiosos acreditam que eles usavam rampas gigantes. Outros falam em sistemas de alavancas complexos. É isso aí, pessoal! Essa foi a nossa viagem pelo mundo da engenharia. Vimos que essa área, além de ser essencial para o nosso dia a dia, também é cheia de histórias curiosas, desafios épicos e soluções geniais. A engenharia é a arte de transformar ideias em realidade, com ciência, cálculos e muita criatividade. E o mais legal é que a engenharia está em constante evolução, sempre buscando novas soluções para os desafios da humanidade. Qual dessas curiosidades você mais gostou? Comenta aqui embaixo. E se quiser mais vídeos como esse, curte, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se vê no próximo projeto ou no próximo vídeo. Valeu!